Oi, eu sou a Bárbara, sou professora de português e nós estamos trabalhando o módulo de português do Enem. Bom, hoje nós vamos falar sobre articulação textual. O que significa isso? Significa que o texto, ele é como um corpinho, né? Vamos pensar no nosso corpo. A gente tem articulações, não temos? Olha, nosso cotovelo, essas coisinhas que fazem os nossos ossos se ligarem e poderem se movimentar, certo? A gente tem isso pelo corpo todo, vários lugares que são articulados para a gente poder se mexer. Bom, o texto, a função dele não é se mexer, né, se mover, mas é importante que ele seja unido, né, e que ele tenha um certo movimento, que ele seja fluido, que ele seja fácil de ler. A articulação do texto, ela vai possibilitar isso. Ela vai possibilitar que todas as partes sejam unidinhas, assim, ó, como os nossos ossos são, né? Mas também que o texto tenha certa maleabilidade, certa malemolência, né? O texto ele precisa ser um pouco agradável, né? Para o leitor, para o corretor de redação. Então é importante que o texto tenha essas articulações, né? Que ele tenha como se ligar e que ele tenha a fluidez que ele precisa ter. Vamos entender como isso acontece no texto. Na construção de um texto, assim como na fala, usamos mecanismos para garantir ao interlocutor, é aquela pessoa para quem a gente está falando, né? No caso, ó, meu interlocutor é você que está me assistindo, tá? Para garantir ao interlocutor a compreensão do que é dito ou lido. Esses mecanismos linguísticos que estabelecem a conectividade e retomada do que foi escrito ou dito são os referentes textuais e buscam garantir a coesão textual para que haja coerência. Bom, essa união, né, que os articuladores promovem, né, entre os ossinhos, entre as palavras do texto, no caso, transportando essa metáfora para o nosso texto, são os responsáveis pela coesão. O que é coesão? Bom, coeso é um texto que ele é construído sem brechas, vamos dizer assim. Ele é todo bem conectado, como o nosso corpo mesmo, né? Ele é todo bem conectado através da sua pontuação, né? As suas vírgulas estão nos lugares corretos, né? Os conectivos necessários foram utilizados, né? De maneira correta, né? A gente fala aí de preposição, de conjunção, de advérbios, tá? São palavrinhas muito importantes na construção, na coesão textual. E o que um texto coeso ele tem também? Um texto que é coeso, ele é coerente. O que é um texto coerente? É um texto que ele começa com um certo ponto de vista e ele vai seguindo, vai desenvolvendo isso de uma maneira inteligente, vamos dizer assim. Vamos dizer inteligente. Ele vai desenvolvendo esse texto de uma maneira inteligente até o final, interligando as coisas, né? O texto precisa ser coeso e coerente, né? Então, uma coisa tem a ver com a outra. Por quê? Se você usa lá uma conjunção adversativa, onde você deveria usar uma conclusiva, ou usa uma preposição de, onde você deveria usar o para, vai ficar estranho o seu texto, né? Vai começar a pessoa vai ler e fala assim, tem alguma coisa estranha aqui. Isso significa que o seu texto está incoerente. Se o leitor não consegue compreender, né, o que o seu texto está querendo dizer, quais são os seus argumentos, quais são os seus pontos de vista, os seus pontos de partida, onde você quer chegar, né? Se o leitor não consegue compreender isso, gente, isso significa que o texto não está coerente e que talvez ele não esteja coeso também, tá? Coeso é quando está tudo encaixadinho. E se está tudo encaixadinho, ele vai ser coerente. Então, uma coisa está relacionada à outra. Não só entre os elementos que compõem a oração, né? Então,
são os referentes textuais e buscam garantir a coesão textual para que haja coerência, não só entre os elementos que compõem a oração, como também entre a sequência de orações que compõem o parágrafo e o texto como um todo. Então, olha só, a gente fala primeiro, a gente tem que pensar no texto do micro para o macro, né? Então, a gente pensa da palavra, cada palavrinha que vai construir uma frase, né? Cada frase que vai construir um parágrafo e cada parágrafo que vai construir um texto. É óbvio que quando você vai produzir sua redação, você tem que ter uma visão macro também, né? Porque você tem que pensar a quantidade de linhas que você vai escrever, em quantos parágrafos você pode dividir isso, sua argumentação, quantas linhas vai ter a sua introdução, sua conclusão, etc. Mas, depois de você fazer... Desculpem, gente. Depois de você fazer essa medição, vamos dizer assim, de como vai ser o seu texto, de quantas linhas ele precisa ter, você tem que começar a se preocupar com o conteúdo, com a cada linha, com cada vírgula, né? E depois vai ampliando com cada parágrafo, com cada parágrafo que constrói o texto como um todo. Então, é do pequenininho para o grande, tá? A coerência textual é a relação lógica entre as ideias, pois essas devem se complementar. É o resultado da não contradição entre as partes essenciais do texto, introdução, desenvolvimento e conclusão. Eu digo mais, eu digo que, além de ser, né, o resultado da não contradição entre essas partes, pode haver contradição dentro do parágrafo, né? Pode ser que um parágrafo esteja mal estruturado, que não seja coerente. E aí isso vai comprometer o resultado de todo o seu texto. Por isso que a gente tem que começar pensando pequenininho, tá? Então, se uma vírgula está fora do lugar na sua frase, né, talvez isso atrapalhe o sentido do seu parágrafo. E, em consequência disso, esse parágrafo mal estruturado pode atrapalhar a coerência do seu texto inteirinho. Então, além, né, disso ser essencial para introdução, desenvolvimento e conclusão, isso é essencial para cada frase do seu texto. Cada uma das partes integrantes do seu texto, por menor que ela seja, ela precisa estar preocupada com a coesão e a coerência. Porque é assim que o texto vai se articular. Vamos dizer que em cada frase você tem que ter um ganchinho para outra frase, né? Esse ganchinho vai ser o quê? Vai ser temático, geralmente. Esse tema ele vai ser retomado, né? Você está fazendo lá o seu texto dissertativo argumentativo para o Enem, por exemplo. E aí tem um tema específico, você tem que defender um ponto de vista, certo? Então, cada linha desenvolvida, né, cada frase do seu texto, ela tem que estar se referindo a esse tema, mesmo que seja de uma maneira geral, né? Porque a gente não fica o tempo todo falando a mesma coisa. Você vai falando vários aspectos de um mesmo tema. Mas o assunto tem que ser o mesmo, né? Isso faz parte da coerência. Você não pode falar de pipoca na primeira frase e já tá falando de bombom na segunda. Porque não vai fazer sentido. A não ser que o assunto do seu texto seja, sei lá, comidas gostosas, lanchinhos. Tô brincando, mas... vamos lá, vou colocar uma coisa super diferente, porque pipoca e bombom tem tudo a ver, né? Você vai falar de papagaio na primeira linha e na segunda você vai falar de bicicleta. Não faz muito sentido. Então, a semântica, né, o campo semântico, o campo de sentido do seu texto, ele tem que ser construído linha após linha, frase após frase. É uma construção... Desculpa. É uma construção que ela tem que ser pensada de pequenininho, tá, gente? Cada pedacinho, cada articulação, cada ossinho desse corpo que forma o seu texto, ok? Ou cada linhazinha que forma esse tecido,
O tecido é uma trama. Qualquer tecido que a gente pega, a gente olha ali de perto, a gente vai ver que são várias linhazinhas que formam aquilo que é o tecido da camisa. São várias linhas, várias uniões. O tecido, o texto, inclusive é a mesma raiz, né? Texto de têxtil, também vem de tecido. Então, realmente é uma trama. Tem que estar, ó, bem fechadinho. Porque se tiver com um baita buraco aqui nessa camisa, porque não costuraram direito, não vai ser uma camisa inteira, né? Vai ser uma camisa furada, estranha, que já tá na hora de dispensar. O texto é a mesma coisa. Seu texto tem que estar inteirinho, juntinho, coeso, coerente. Quando falamos de coesão textual, nos referimos aos mecanismos linguísticos que possibilitam uma continuidade lógica e semântica, é o que eu falei, entre as partes de um texto, sejam elas palavras, frases, parágrafos, etc. Alguns elementos garantem a coesão textual, sendo eles: referências e reiterações. Ocorrem sempre que um termo faz referência a outro dentro do texto. Quando reitera algo que já foi dito antes ou quando uma palavra é substituída por outra. Desculpem. Quando uma palavra é substituída por outra que possui com ela alguma relação semântica, como nos casos do pronome relativo, anáfora ou catáfora. Gente, reiterações. Reiterar é você confirmar, tá? Então, como você confirma uma ideia dentro do texto? Você retoma ela, né? Você faz referência a essa ideia. E isso, olha, um jeito de fazer é através do pronome relativo, da anáfora e da catáfora. São 3 maneiras completamente diferentes, né, de fazer, mas é isso. Isso também ajuda, gente, a anáfora, a catáfora, o pronome relativo, ajuda você a não ficar repetindo palavras desnecessárias dentro do seu texto, tá? Porque essas palavrinhas que a gente substitui, né, é uma palavrinha equivalente àquela que você já falou lá em cima, mas só que vai retomar, vai fazer referência, vai reiterar. Vamos entender isso melhor. Exemplo: o homem que você procura está no bar da esquina. Aqui nós temos o exemplo de pronome relativo, pronome que. Esse pronome que, ele retoma quem? O homem. Esse que, ele não precisa estar tão perto do homem para retomar o homem. Pode ser que você escreva uma frase enorme, né, falando algo, alguma característica aqui desse homem ou sobre o lugar onde ele está, e você coloca o que lá no final que também vai retomar esse cara, né? E isso é o quê? Isso impede que a gente repita, né? O homem que você procura está no bar da esquina, né? Evita que você repita à toa, que você se perca mesmo no texto, tá? Então, nesse caso, o que vai retomar o homem? Pronome relativo. Agora, José saiu cedo, viu levantar às 6 da manhã. Olha só, aqui um exemplo de anáfora. É um pronome oblíquo, tá? Um pronome oblíquo átono, que ele está retomando o José. Esse ozinho aqui retoma o José, que você viu levantar às 6 da manhã. Isso por quê? Porque você não precisa dizer José saiu cedo, vi José levantar às 6 da manhã. Não faz sentido você ficar repetindo isso. Fica cansativo, atrapalha a coesão do seu texto, né? A coerência não vai atrapalhar, mas a coesão atrapalha, porque a coesão também faz parte da coesão, você usar apenas as palavras necessárias. Você não precisa ficar repetindo, né? Então, para isso, existem esses artifícios, né? Anáfora, catáfora. A anáfora, ela sempre vai retomar algo que já foi. Agora, a diferença aqui da catáfora, olha. Minha regra é esta. 2 pontos, nada de TV depois das 10 da noite. Então, qual é a regra, gente?
A regra é nada de TV depois das 10 da noite. Então, a catáfora, ela vai anunciar algo que vai ser ainda escrito, né? Então, ela retoma minha regra, lógico, né? Retoma minha regra, mas ela também anuncia qual é a regra. Então, ao mesmo tempo que você retoma um termo que você já utilizou, você usa um esta, né? Que é um pronome demonstrativo que está se relacionando a coisas que ainda virão ou a coisas que estão próximas de você, não é verdade? Então, minha regra é esta, nada de TV depois das 10 da noite. Catáfora, uma maneira de manter o texto coeso. Substituições lexicais. Elementos que fazem a coesão lexical. Este caso ocorre sempre que um termo é substituído por outro dentro do texto, a fim de evitar repetições desnecessárias. Essas substituições podem ser relações de sinonímia, antonímia, hiponímia e hiperonímia. Vamos explicar o que é isso? Vamos lá. Sinonímia, gente, vem de sinônimo. Vocês lembram? Sinônimos são palavras que podem ser substituídas, né, por outras, porque são iguaizinhas. Então, você vai substituir por uma relação de semelhança, né? Igual eu falar blusa e camisa. Mesma coisa. Tudo mesma coisa, né? Chinelo e sandália. Mesma coisa. Então, a sinonímia vai trabalhar com a semelhança, né? Relação de sinônimos. A antonímia é o contrário. É a relação de antônimos, né? Que são palavras que significam o oposto. Então, claro e escuro, dia e noite, sol e lua, né? E por aí vai. Então, a gente tem a sinonímia, a antonímia, a hiponímia e hiperonímia. Essas duas andam juntinhas, tá? Hiponímia e hiperonímia é uma relação só. Como é que funciona isso? É um jeito bem simples de explicar hiponímia e hiperonímia, é a gente pensar naqueles conjuntos que a gente aprendia na matemática, vocês lembram? Conjuntos e subconjuntos. Era um círculo assim e um círculozinho pequenininho dentro. Vamos dizer que a parte de fora seja hiperonímia, porque é a parte maior, certo? E a hiponímia é a parte menor, a de dentro. Tá, mas como é que funciona isso? Bom, você vai fazer uma relação de uma palavra com a outra do maior para o menor, né? Por exemplo, você vai falar animais. Aí depois, ao invés de falar a palavra animais, você vai falar de alguma classe dos animais, sei lá, ou de alguma espécie, né? Animais, gatos, né? Você está trazendo do maior para o menor, reduzindo. Ou você pode fazer o contrário, né? Cachorros, animais, né? Pessoa, multidão. Multidão, pessoa, né? Então você pode fazer de um lado para o outro do jeito que você quiser, vice-versa, né? Vamos entender aqui, nós temos exemplos. Nosso time perdeu. A equipe precisa de mais treino. Então, olha, nós temos a palavra time e a palavra equipe, utilizadas para você não precisar repetir a palavra time duas vezes. Você pode falar equipe, que é um sinônimo, né? É a mesma coisa. Então, olha, aqui nós temos time equivalendo a equipe, numa relação de sinonímia. Então, isso possibilita que a gente não repita a palavra. A claridade me incomoda, já a escuridão me deixa confortável. Aqui nós temos uma relação de antonímia, porque nós estamos trabalhando opostos. Então, a escuridão me deixa confortável, mas a claridade me incomoda, né? E o que isso ajuda a gente? Ajuda a gente, de novo, a não repetir, né? A fazer referência a uma mesma coisa. Olha, pensa só que é basicamente a mesma coisa, dita de uma outra forma, né? A claridade me incomoda, já a escuridão me deixa confortável. Agora, essa relação hiperonímia, hiponímia. Adoro animais, principalmente gatos. Então, eu peguei aqui uma coisa ampla, né? Hiper, né? Grande. E reduzi a uma coisa menor, a um subgrupo.
gatos. E aí eu não repito, ok? Correlação dos verbos. Coesão temporal. Define-se pela utilização correta dos tempos verbais, o que garantirá a ordem dos acontecimentos de maneira linear e lógica, tornando o texto compreensível, o que implica paralelismo. O que é paralelismo? Pensa nas retas paralelas lá, de novo recorrendo à matemática, logo eu. Então, gente, paralelo, né? É aquilo que está assim, um do ladinho do outro. A rua de cima, a rua de baixo, são ruas paralelas. Tá. O que isso tem a ver com a colocação, com a coesão temporal? Isso tem a ver que, quando a gente tem que usar, a gente faz uma relação de paralelismo num texto, a gente está usando coisas equivalentes a outras. Por exemplo, se você começa o texto falando de num tempo verbal específico, você não pode ficar trocando o tempo verbal cada frase, né? A cada linha você vai trocar o tempo verbal. Você tem que fazer uma relação de paralelismo entre o tempo verbal. Então, se você está escrevendo no passado, você tem que continuar no passado até o final. Se você está escrevendo no futuro, também. Se você está escrevendo no presente, a mesma coisa. Vamos entender aqui os exemplos. Olha, quando eu nasci, meus pais eram surfistas. Então, nós temos aqui, ó, nasci, passado, eram passado. Faz sentido, né? Quando eu nasci, meus pais eram surfistas. Retoma, né, uma situação. Agora, futuro. Você se tornará um médico e eu me mudarei para o exterior. Olha, também aqui acontece o paralelismo. Agora, presente. Karina luta judô e Léo pratica balé. Os dois estão no presente. Ok? Agora, você pode falar assim também. A Karina luta judô e o Léo praticava balé. Acontece. Se a gente quer falar de alguma coisa que não acontece mais, a gente pode usar isso, tá, gente? Não precisa ser sempre... Nossa, não pode mudar o tempo verbal mesmo, que pode mudar. São outras questões. Mas... se um texto argumentativo ele é escrito, geralmente ele é escrito, né, quase todo num tempo verbal. Então, essas vão ser raras ocasiões que você vai citar alguma coisa que já aconteceu ou que pode vir a acontecer, tá? Mas, de maneira geral, a gente precisa manter os tempos verbais certinhos, né? E isso faz parte da coerência, tá? E da coesão, com certeza. Elementos coesivos são elementos de um texto que possibilitam as articulações e ligações entre diferentes partes, entre as suas diferentes partes. Assim como encadeamento de ideias. A coesão possibilita a coerência. Bom, isso que a gente já disse aqui desde o início. Coesão e coerência andam juntas, porque um texto coeso, né, tende a ser um texto coerente. A não ser que você mude o tema, né, parta para outros temas e misture as estações dentro do texto, que pode acontecer também, e o seu texto está todo construidinho certinho, cada vírgula no lugar, cada conjunção no seu lugar, cada preposição, adjunta de nominal, adjunta adverbial e etc. Mas, geralmente, se uma coisa está certinha, a outra coisa também tá. Tá, gente? Então, a coesão e a coerência, elas andam juntas para formar esse texto, que é um texto articulado. Ele é um texto que ele tá todo juntinho, né? Assim como o nosso corpo, né? Os nossos ossos. Mas, olha, ele se movimenta, tá? Então, isso é muito importante. Não se esqueça. Bom, é isso. A gente fica por aqui.